Pronto. Boa tarde, galera. Vamos começar a nossa aula, dando continuidade ao nosso tema que nós desenvolvemos ontem, lógica proposicional. A gente vai hoje resolver uma parte da lista de exercícios. Em seguida, eu vou falar sobre equivalência. E no próximo encontro, a gente fecha a negação com equivalência. E dessa forma, o tripé, que é lógica proposicional, vai estar bem encaminhado para você se dar bem lá na tua prova, tá bom? Então vamos comigo, bora ser feliz. Primeira questão. Se a correspondência foi enviada e o prazo foi cumprido, então o gerente ficou satisfeito, se e somente se a correspondência chegou ao destino ou a tarefa foi realizada. De acordo com a frase acima, qual é o total de proposições simples existentes lá? Quantas proposições simples tem ali, pessoal? Se você observar, existem alguns conectivos aqui, ó. Conectivo E, o conectivo sim, então, o se, somente se, e o ou. Só que ele não quer a quantidade de conectivos, ele quer a quantidade de proposições. Então vem comigo, ó. A correspondência foi enviada, uma proposição. O prazo foi cumprido, duas. O gerente ficou satisfeito, três. A correspondência chegou ao destino, quatro. A tarefa foi realizada. Então, ao todo, nós temos cinco proposições. Cinco proposições simples aí. E aqui eu vou deixar uma observação para vocês, queridos, que é a seguinte. Se o IBFC, lá no dia da prova, não te perguntar o total de proposições, mas fizer essa pergunta para vocês. Quantas linhas tem a tabela verdade da proposição acima? Ele perguntar para vocês, quando você for construir a tabela verdade, quantas linhas você vai encontrar? Se a questão perguntar a quantidade de linhas ou a quantidade de valorações, é a mesma pergunta, só que com palavras diferentes, automaticamente você vai aplicar uma formulazinha matemática. 2 elevado a n. Com essa fórmula você consegue matar a danada. Quem é esse n, Fernando? É o número de proposições simples distintas. As que são diferentes, né? Se tiver duas iguais, você não conta como duas. Aqui, se você observar bem, tem 5 proposições. Então, você vai fazer 2 elevado a 5, que dá justamente quanto? 32. Então, você marcaria 32 linhas. Se você construísse uma tabela verdade dessa proposição, tinha que ser uma tabela verdade com 32 valorações possíveis. É coisa de louco. Então, a questão pode perguntar isso, tá bom? Só fica atento que a quantidade de proposições aqui são proposições distintas. Como assim, Fernando? Eu não posso repetir. Imagina se nessa frase aqui ele tivesse colocado a correspondência foi enviada em outro local aqui. Você ia contar duas proposições? Não, só uma. Tá bom? Porque a correspondência foi enviada. Se ela se repetisse, ela não seria mais uma proposição. Seria a mesma. Ela só foi repetida. Por isso que é a quantidade de proposições diferentes. Ok? Tranquilidade total? Essa aí foi boinha, né? E BFC pode cair, né? Há essa possibilidade. Ou a próxima. Considere as afirmações a seguir e os 5 itens listados na sequência. Se os valores lógicos de duas proposições simples forem falsos, então o valor lógico da é verdade. Disjunção, conjunção, condicional, bicondicional ou disjunção exclusiva? Assinale a alternativa que apresenta, que preenche corretamente a lacuna. Turma, vamos lá, ó. Tabela verdade que eu dei ontem. Se as duas proposições forem falsas,
A disjunção. Disjunção é o ou, né? A disjunção dá falso. Lembra disso que eu falei ontem para vocês? Que o ou dá falso quando tudo for falso. A conjunção. Conjunção é o e. Se as duas são falsas, o e também é falso. O e só dá verdade quando tudo for verdade. O se então, condicional. Falso com falso no se então dá verdade, irmãos. Porque o se então só dá falso quando, Ceissa? Vera Fischer, não é isso? A Vera Fischer é falsa. Bicondicional, que é a balancinha. Lembra que a balancinha, se ela estiver equilibrada, dá verdade. Então, falso com falso na balança dá verdadeiro. E a disjunção exclusiva, que é o ou, não ambos. Só dá verdade quando for valor lógico diferente, né? Então, aqui, falso com falso, vai dar falso. Então, turma, só vai dar verdade, como ele está pedindo aqui, ó, no condicional, que é o 3, e no bicondicional, que é o 4. Então, 3 e 4, gabarito, letra C. Tudo bem? Tranquilidade total? Show de bola? Só reforçando o que eu disse na aula de ontem. O IBFC cobra o nome dos conectivos. Você lembra disso? Ó? Ele cobra o nome. Está aqui, ó. Ele gosta de usar o nome e a regra. Então, não adianta só saber o E. Tem que saber que E é chamado de conjunção. Top de linha? Tranquilidade? Vamos seguindo. O total de conectivos. Olha, está pedindo o total de conectivos. Olha outra pergunta que ele pode fazer. Da proposição composta, aí vem. Eu já vou contando logo. Ó. Se o técnico ambiental fez o relatório, se então já é um conectivo. A empresa foi multada. Espera aí. Se somente se. Opa, dois conectivos. Houve provas contundentes e três conectivos. O órgão comprovou o resultado ou a empresa aceitou recorrer. Então, você tem ao todo 4 conectivos lógicos. Sem medo de ser feliz, o gabarito da questão é letra B de bola. Certo, Regina? Tranquilidade total? Beleza? Prosseguindo. De acordo com a definição de valor lógico dos conectivos lógicos, o que é correto afirmar? Cara, eu temo muito por uma questão dessa na prova. Porque o IBFC adora cobrar a regra das tabelas verdades. E aqui é só regra. Tudo que nós vimos ontem, ele colocou numa questão só. Olha só. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, o condicional entre eles também será falso? Condicional é assim então. Então vamos lá comigo. Se for falso e falso, o sim então entre eles é verdadeiro. Esse que é falso. Fora. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, o bicondicional entre eles também é falso? Vamos lá. Bicondicional é a balança. Olha aí, Regina. Na balança, falso com falso dá o quê? Verdade. Esse que é falso. Fora. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, o valor lógico da conjunção entre eles é verdade? Nunca no Brasil. A conjunção é o conectivo E, cara. Falso com falso vai dar o quê, pessoal? Falso. Não dá verdade. Fora. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico da disjunção entre eles é verdadeiro, mas nunca no Brasil. F ou F. No ou falso com falso dá falso e não verdade.
E se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, o condicional entre eles é verdadeiro? Ah, o Dieguinho falou que é. Então, falso com falso no cientão vai dar verdade. Concorda com ele, vocês? Gente, eu estou dando aula aqui, tem uma plateia na minha frente aqui na minha casa. Minha esposa, meu genro. E eu estou só perguntando para eles que eles também são concurseiros. Letra E. Tudo bem? Tranquilidade total? Show de bola? Tudo Olha ok. a regra aflorando. Olha a importância de você saber a regra da tabela verdade. Porque é típico da banca IBFC, ele vai te cobrar isso. Ok? Tudo na paz? Bora ser feliz? Próximo. Questão de representação. Essa é a parte mais simples que tem. É para acertar essa questão na prova. Se cair questão desse naipe, que é a parte de introdução dos conceitos e conectivos, dá para poder se dar bem. A gente pede a Deus que o IBFC coloque pelo menos uma dessa. Sejam as proposições simples. Pzinho. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina. Proposição Qzinho. O Brasil tem um sistema econômico dependente do agronegócio. A proposição lógica. P e não Q. Corresponde a qual dessas daqui? Se você fosse escrever essa expressão, o conectivo é E. Vocês estão observando, né? Ó, conectivo E na letra A, E. Aqui já tem ou, já está fora. Aqui já tem ou, já está fora. Então vamos lá. Proposição P. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina. Show. Do outro lado, tem um sistema econômico dependente do agronegócio. Mas aqui ele está negando, ó. Se originalmente eu digo que tem, a negação tem que falar o quê, pessoal? Que não tem. Então, gabarito da danada, letra B. Beleza? Tranquilo? Até aí tudo certo? Vamos para a próxima. Sabendo que todo médico é formado e que todo formado é brasileiro, o que é que nós podemos afirmar? Todo médico é formado. Bora diagramar isso. Todo médico é formado. E que todo formado é brasileiro. Ó, só representei um diagrama chamado diagrama lógico, o que ele me deu aqui, ó. Todo médico é formado, ó. Quem está aqui tem que ser formado, qualquer um. E todo formado é brasileiro. Olha, por tabela, dá para dizer que todo médico é brasileiro. Se todo médico é formado e se todo formado é brasileiro, eu posso acrescentar que todo médico é brasileiro. Mas é sem medo de ser feliz. Então vamos lá. Todo brasileiro é formado? Não. Todo formado é brasileiro, mas a volta não é verdade. Todo brasileiro é médico? Não. Todo médico é brasileiro, mas nem todo brasileiro é médico. Pode haver médico que não seja brasileiro? Não. Todo médico, gente, ele tem que ser brasileiro, de acordo com isso aqui, ó, com esses argumentos. Pode haver médico que não seja brasileiro? Não, porque todo médico é brasileiro. Fora. Pode haver brasileiro que é médico? Pode. Não são todos. Mas pode ter algum brasileiro médico? Pode sim. Não necessariamente todos, mas pode existir. Então, gabarito, letra D. Não pode haver brasileiro que não seja formado? Pode, gente. Pode ter brasileiro formado e pode ter brasileiro que não é formado. Dizer que não pode ter brasileiro não formado é mentira, porque pode sim.
Então, gabarito da danada, letra D de dado. Quando você diagrama, fica fácil de entender, porque a ida é verdadeira, mas a volta não é. Todo médico é formado, todo médico é brasileiro, todo formado é brasileiro. Nem todo brasileiro é formado, nem todo brasileiro é médico. Pode ter, mas nem todos são. Ok? Show de bola? Beleza, pelo joinha. Se os valores lógicos de duas proposições forem iguais, ó, os valores forem iguais, então o conectivo entre as duas proposições cujo valor lógico é sempre falso. Pessoal, ele deixou claro que os valores devem ser o quê? Iguais. Quando ele fala iguais, é verdadeiro, verdadeiro, então falso, falso. Há essas duas possibilidades. Então me ajuda aqui, ó. No bicondicional, se for verdade com verdade, na balança, dá verdade. Se for falso com falso, na balança, também dá verdade. Então, se o valor for iguais, no bicondicional o resultado é sempre verdadeiro. Só que ele quer saber o valor que é sempre falso. Letra A não é. Disjunção. Bote V ou V. Bote F ou F. V com V no ou dá verdade. Falso com falso no ou dá falso. Ele quer saber qual que dá sempre falso. Não é a letra B. Conjunção. V e V dá verdade. F com F dá falso. Tá fora. Condicional. V com V, F com F. Vai dar sempre verdade. Ele quer saber o que dá sempre falso. Tá fora. Agora no ou, V com V. Ou V. Disjunção exclusiva dá falso. Porque no ou, um tem que ser verdade, o outro tem que ser falso para dar verdadeiro. Se for igual, é falso. Falso com falso, dá falso. Então, ó, o que dá falso sempre é na disjunção exclusiva. Gabarito, letra E. Beleza? Show de bola, gente? Tranquilidade? Bora ser feliz. Com relação ao raciocínio lógico, proposicional, o que é correto afirmar? O valor lógico, olha só, da disjunção. Gente, o que é disjunção? É o ou, né? Entre duas proposições será verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem também verdade. O que pesa nessa questão é quando ele fala somente. Somente dá a ideia de que seja só uma possibilidade. Pessoal, olha só. Verdade com verdade no ou dá verdade, mas não é o único caso. No ou, se você tiver verdade com falso, também dá verdade. Quando o cara expõe para você somente se os valores lógicos forem verdadeiros, ele está mentindo. Porque não é somente se for verdade para dar verdade. Pode ser também pelo menos uma verdade, porque com certeza também vai dar verdadeiro. Não é assim a regra do ou? Então a 1 está errado. B. O valor lógico da conjunção. O que é a conjunção? É o e. Lembra que o e, ele é exigente, só dá verdade quando tudo for verdade. Será falso somente se os valores lógicos das duas proposições forem falsas. Mentira, pessoal. Falso com falso realmente dá falso. Mas falso com verdade também dá falso. E ele está dizendo que é somente se os valores das duas forem falsos. Errado. O valor lógico do bicondicional é a balancinha. Lembra da balancinha?
é verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros. Opa, de novo, somente para pesar na questão. Meus queridos, bota na balancinha verdade com verdade. Dá verdade. Mas bote na balancinha falso com falso. Também dá verdade. Ele está dizendo que é somente quando os dois lados forem verdadeiros. Não, eles também podem ser falsos, que vai dar verdade do mesmo jeito. D. O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas proposições é verdade somente se apenas um dos valores for verdadeiro. Aí sim, se um lado for verdadeiro e o outro for falso, vai dar verdade. Se um lado for falso e o outro verdadeiro, também vai dar verdade. Basta que somente um lado seja verdadeiro, para que o resultado dê o quê, pessoal? Dê verdade. Então, o gabarito da questão, letra E. Na aula de hoje, eu estou insistindo nesse modelo de questão, que é o modelo do IBFC, que é para você perceber que você tem que saber de qual é salteado as regras. O IBFC não trabalha com simbologia, é muito difícil. Ele trabalha com o nome do conectivo. Então tem que saber a tabela verdade mesmo, ó, de cabeça. Sabe-se que proposição é toda sentença que pode ser valorada como verdadeira ou como falsa, podendo ser expressada em palavras ou símbolos. Leia a frase. A gratidão gera felicidade. A gratidão gera felicidade e paz interior. A gratidão não gera felicidade. E a 4, a gratidão gera felicidade? Com base nas afirmativas, o que é que eu posso afirmar? A sentença 1 é uma proposição simples? Sim, pessoal. Ela é única, ela não usa conectivo. Eu chego e falo para você, a gratidão gera felicidade. Então, ok, show de bola, é proposição. Só que ele quer a incorreta, preste atenção. A proposição 2 é uma proposição composta? Sim, porque tem conectivo. E paz interior. Ok. A proposição 3 é a negação da proposição 1? Ó, a proposição 1 é a gratidão gera felicidade. A 3, a gratidão não gera. Uma está negando a outra, ok. A proposição 4 é uma proposição interrogatória? Mentira! Frase interrogativa, nem proposição é, queridos. Vai-te embora. Lembra que eu falei ontem, no primeiro momento da nossa aula, quem nunca será proposição, interrogativa, exclamativa, sentença aberta, imperativa, frase sem verbos. Interrogativa, nem proposição é. Já começa por aí, porque ele já começava dizendo, a proposição, já está errado. Beleza, Regina? Tranquilidade total? Show de bola? Bora para cima. Acabou. Então, a gente trabalhou aí com vocês essas questões da introdução do conteúdo, que são importantes para a gente, tá bom? Se tiver uma questão desse naipe, o IBFC vai trazer nesse modelo. Trabalhando justamente o que, irmãos? Trabalhando com vocês a parte de conceitos. E aí, eu vou deixar para vocês registrado aqui a equivalência. E já quero que vocês tentem de hoje para amanhã aquela segunda lista que eu mandei para vocês no anexo, tá? Lá tem lista 1, que é essa lista que nós fizemos, e na parte 2 eu coloquei negações e equivalência. Cuidem fazer para ver como é que você está, e aí na próxima semana a gente faz a correção dele e já vê outro conteúdo. O que é equivalência, gente? O que significa equivalência na lógica? Vamos lá. Duas ou mais proposições serão equivalentes quando possuírem a mesma tabela verdade. Quando tiverem o mesmo
valor lógico. Frações equivalentes, minhas queridas e meus queridos alunos, não são frações, perdão, proposições, desculpa. Proposições equivalentes são aquelas que possuem a mesma ideia, o mesmo valor lógico, porém serão escritas ou simbolizadas de maneiras diferentes. Vou te dar um exemplo aqui no cotidiano, tá? Eu coloco um cartaz e nele eu escrevo 10. E coloco um cartaz aqui e nele eu escrevo 2 mais 8. Esses cartazes são diferentes, mas eles são equivalentes. Por quê? Porque esses cartazes aqui, eles repassam para você a mesma ideia. É ou não é? Só que é um 10 escrito de maneira diferente. Então você não pode afirmar que eles são equivalentes, mas você pode afirmar que eles são iguais. Tudo bem? E aí existe um caso de equivalência muito emblemático cobrado pelo IBFC. Esse caso aqui leva para a tua prova no dia dela. Casos de equivalência. Ele vai pedir é isso aqui. Um dos casos de equivalência da lógica é a equivalência do sim então. Eu vou fazer como eu fiz ontem na aula, tá? Eu vou colocar um exemplo para poder a gente fazer a equivalência dele. Se César é enfermeiro, então Pedro é dentista. O IBFC vai colocar uma frase dessa para vocês e pede assim: qual a equivalência da proposição acima? Quer saber de vocês qual é a equivalência lógica, qual é a sentença que é equivalente a ela. Toda vez que você tiver um sim, então, na tua prova, lembra que eu disse ontem? Vá lá no então, localiza o antecedente, que é o César, é um enfermeiro, e o consequente, que é a implicação, Pedro é dentista. Se ele pedir a equivalência, você tem que lembrar que o sim, então, tem dois casos possíveis de equivalência, dois. E que um desses dois estará na tua resposta. Os dois juntos não podem estar. O primeiro caso de equivalência, queridos, é o nega inverte. É o nega voltando. O que você vai fazer aqui? Você nega a primeira parte, você nega a segunda parte e inverte. Se, vem para cá, Pedro. Pedro não é dentista, então César é enfermeiro. Pronto. Aí você escreveu uma sentença que é equivalente àquela primeira. Elas têm o mesmo valor lógico. Então, o primeiro caso de equivalência do sim, então, é o nega voltando. Tá bom? Nega, inverte. Vai estar lá assim, o IBFC vai colocar assim para ti. Vai dar uma sentença e vai pedir para você marcar a equivalência dessa sentença. E aí você vai pensar, poxa, o Fernando disse naquela aula do dia 4 de abril que eu tenho que localizar o antecedente, que eu tenho que localizar o consequente, e a minha primeira tentativa é pegar os dois, negar e fazer isso. Mudar de posição. Se isso acontecer, aqui já é a tua resposta. Não vai nem perder tempo. Marca lá. Só que aqui, turma, não é o único caso de equivalência do sim, então. Tem um segundo caso. Qual o segundo caso de equivalência do condicional? É o Neymar. Ne ou mar. Lembra do Neymar? Ne ou mar. Nega ou mantém. Olha que interessante. Nega ou mantém.
nega ou mantém. Você pega a primeira sentença, que é o César é enfermeiro, e nega ela. César não é enfermeiro. Coloca ou mantém a segunda parte. Pedro é dentista. Morreu Maria Preá. Negue a primeira parte, coloque o conectivo ou e mantenha a segunda. Esta aqui, fatalmente. E estas duas aqui são equivalentes àquela de cima. Ok? Esse caso de equivalência é emblemático. O IBFC adora ele. É a equivalência do sim, então. Show? Beleza? O outro caso de equivalência, até mais suave, mais simples, que é o segundo caso, é o que nós chamamos de regra comutativa. Opa, peraí. Valeu, Regina, pelo feedback. Eu só apagar bem aqui, ó, porque ficou muito feinho aqui na hora. Rapidão. Comutar. Eu, pessoalmente, nunca vi questão de comutativa pelo IBFC. É tão simples esse caso que não vale a pena desperdiçar energia com esse tipo de questão, tá? É mais fácil perder tempo escrevendo questões de equivalência do condicional. O que é comutar? Trocar de posição, trocar de lugar, trocar de posição. Na verdade, a comutativa aqui você vai só trocar de lugar, trocar de posição. P e Q é equivalente a Q e P. Elas são equivalentes. Se eu chegar para você e falar assim, Regina foi aprovada na FAGEFOR e Alana foi aprovada na Fundação Municipal de Saúde. Regina aprovada FAGEFOR, Alana Fundação Municipal. Se eu escrever Alana foi aprovada na Fundação e Regina na FAGEFOR, são equivalentes. Eu só troco de posição. É tão simples que ele não desperdiça a energia dele fazendo uma questão dessa. Mas se aparecer, você já sabe que elas serão equivalentes. E isso vale para o E, isso vale para o OU. O OU também aceita você trocar de lugar, tá bom? P ou Q, Q ou P. Isso vale para quem? Para o OU. O OU aceita como tá, de boas. E isso vale por si e somente si. A comutativa, menina, só não vale para o cientão. O cientão não admite comutar. O cientão, se você comutar, não gera equivalência. Se eu digo assim para ti, se nasci em Teresina, sou piauiense. E alguém chegar e falar, se sou piauiense, nasci em Teresina. Nem sempre. Eu posso ser piauiense e não ter nascido em Teresina. Então, sim, então não aceita você trocar de posição. O único que não aceita, o que não está nessa regra, é o condicional. Os outros todos aceitam você inverter. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? E um terceiro caso também, que não é muito a praia do IBFC, mas te fala, vai que ele coloca dessa vez, é a negação da negação. É negar uma negação. Do ponto de vista lógico, ela tem o mesmo valor da proposição P. Elas são equivalentes. É quando você fala dois nãos na mesma frase. Ele é um sim. Eu digo para vocês assim, ó. Não é verdade que não vou comprar bombons. Não é verdade que não vou comprar bombons. Eu estou falando que vou, gente. Quando eu digo que não é verdade que não vou, é porque eu vou comprar. Ou então quando você responde para sua amiga, mulher,
bora sair hoje? Aí tu responde, ô mulher, não vou não. Do ponto de vista sequencial, proposicional, não vou não é uma afirmação. Porque se você adotar eu vou, se você quiser dizer para a pessoa que não quer ir, basta falar eu não vou. Isso aqui é gíria de piauiense. Eu não vou. Agora o piauiense fala com mulher, eu não vou não. Ó, se você fala eu não vou não, tu vai. Porque tu nega uma negação, tu passa a ter uma afirmação. É a negação da negação ou chamado dupla negação. Show de bola, meninas? Tudo bem? Tudo na paz? E o que é mais importante aqui é a equivalência do centão. Isso aqui o IBFC abusa de cobrar. Viu? Ó, quando a gente direciona bem, fica uma coisa bem especial para a gente complementar. Isso aqui não é uma nova aula, não. Isso aqui é o complemento da aula de ontem, tá bom? E eu consigo fechar com vocês os conteúdos mais importantes de lógica proposicional. O que é que falta agora? A gente trabalha só os argumentos e a gente encerra, que é a lógica de dedução, que eu já até mandei essa aula para vocês. Se tu não tiver estudado, dá uma lida na aula, porque a minha aula vai ser a repetição dela. E aí, dois assuntos de matemática para a gente encerrar e revisar, Como é tá? o nome do que você já Ó, mandou para o professor? material preparado de questões. Fala aí, Regina. O nome da aula aí que você mandou estudar. Eu abri bem aqui, que eu não estou conseguindo ouvir. Eu acho que é o meu computador. Deixa eu abrir bem aqui, rapidão. Pera aí, rapidão. Eu vou abrir para ficar melhor aqui. Só um momento. Pronto, no chat eu escuto você. Não, Vou, é, vou, não, é só vou. para saber Deixa, se é o eu nome até da cheguei a aula que você falar, mandou tá? assistir. Eu vou gravar porque o Zoom ele grava na nuvem, tá? Aí ele grava na nuvem e demora a baixar. Mas eu já baixei ela aqui. Eu vou só mandar pro canal para mandar no link para vocês. Tudo eu mando hoje para vocês, tá bom? Aí a aula de hoje é o complemento da de ontem, tá? A gente vai fechar e finalizar e falamos de negação, de proposição e de equivalência. Só peço a vocês, meninas, que estudem e que revisem essa aula esse fim de semana, tá? E, se eu não me engano, lá no nosso horário eu coloquei aula sábado. É, sábado a gente fechar. A gente vai intensificar essa semana aí o início da outra, tá bom? Vai dar certo. Vai dar tudo super certo. E eu vou mandar aí também esse slide para vocês. Beleza, gente? Tranquilidade. Deixa eu procurar aqui, onde é que é para achar? Tá aqui.